Amém, queridos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios 5, 21 em diante. Na verdade, vamos ler o 5:32 primeiro. 5:32 na parte A, somente. Efésios 5:32. Quando diz: grande é este mistério. Grande é este mistério. Irmãos, Paulo fala aqui que o casamento é um grande mistério. Na verdade, ele começa a discorrer sobre esse mistério que é o casamento, no versículo 1 desse capítulo aí. Eu vou ler esse texto clássico na versão transformadora, uma linguagem bem popular, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E depois de um texto tão profundo como esse, Paulo conclui dizendo no versículo 32, na parte A: grande é esse mistério. Thomas Adams definiu o mistério do casamento com as seguintes palavras, por demais interessantes: assim como pela criação Deus de um fez dois, pelo casamento ele de dois fez um. Isso é lindo, por demais lindo. E o texto básico, clássico, desse grande mistério no Antigo Testamento é Gênesis, o início de tudo. O início da raça humana e o início do casamento, da família. É lá em Gênesis 2, 18 a 24, eu vou estar lendo o texto. Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Texto lindo. E o pastor Cláudio Duarte, até recitou a poesia que um amigo escreveu, e eu coloquei no grupo de casais. Quem viu, vai ouvir e ver de novo. Quem não viu, talvez tenha feito pouco caso, ou o corre-corre do dia a dia passou desapercebido. E nós vamos estar replicando aqui sobre o mistério do casamento. Eu tenho um amigo que fez uma poesia para isso aqui. É fantástico.
Eclesiástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, poder mais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Farei por companheira uma joia de primeira da costela e não do fogo. E como Deus em ação aquilo que você pretendia, como o nosso Adão dando início a cirurgias. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim a princesa esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a roupa e entregou Adão, e ouviu um grande de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje fala um fato bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante. Isso foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o assunto. Mas mesmo quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva no tapete. Mas isso não é relevante para o sucesso da vida 2. Ser feliz não importa quem veio antes ou depois. Porque Deus fez tudo perfeito, discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso. Amém. Um projeto para ser. Glória a Deus, gente. É uma bênção. Eu me escangalho de rir, respeito quem não gosta, quem tem suas reservas. Ainda tem um texto que ele fala de que Adão estava muito tranquilo no paraíso, sem Eva, muito feliz, e falou assim: você está muito feliz, eu vou acabar com a tua felicidade. Aí criou Eva. Foi brincadeira, né, irmão? Foi para completar. Então, queridos, não tem como negar que o casamento é um grande mistério. Grande mistério. Se não vejamos duas pessoas com pensamentos diferentes, é ou não é? Criação diferente, que vieram de lugares diferentes, com gostos diferentes, que se unem para formar uma família. É só Deus para fazer isso, queridos. Só Deus. Eu fico pensando no meu casamento, né? Saí de uma família dada a muitas limitações, a uma mesquinharia muito agressiva, e quando eu cheguei na casa da minha sogra, mesmo com as limitações financeiras daquela família, havia fartura. Então foi um choque de ideias, foi um choque de costumes. Um bife que eu comia na minha sogra era o suficiente para 5 na minha casa. Então quando eu cheguei na minha sogra, e ela botava aquele bife daquele tamanho, eu falei: meu Deus, isso aqui dá para uma semana toda. Para toda a minha família, lá onde eu morava. Então isso é um casamento. Viemos de lugares diferentes, costumes diferentes, família, pensamento diferente. Grande mistério. E só Deus para sustentar essa família. Alguns até comparam o casamento com o encontro, né, das águas, dos rios Negro e Solimões. E é muito interessante, queridos. A Joyce vai estar colocando o vídeo, mas ao mesmo tempo ouça, né? Esses são 2 rios diferentes, com pHs diferentes, temperaturas diferentes, velocidades diferentes, cores diferentes, composição química diferente, e nascem também em lugares diferentes. O rio Solimões, por exemplo, nasce no Peru, e o Rio Negro nasce na Colômbia. Eles saem desses países e fazem um trajeto e se unem para formar o Rio Amazonas, né? Esse é o famoso encontro das águas. É um espetáculo da natureza olhando do alto.
O interessante é que antes das águas se misturarem por completo, eles seguem lado a lado sem se misturar por cerca de 6 quilômetros. Então eles vêm de um lugar, um de outro, e andam juntos por 6 quilômetros até se misturarem. Aliás, vendo do alto, essa é uma das imagens mais lindas de se ver. Penso que esse encontro desses dois rios é uma bela ilustração do casamento. Bela, maravilhosa. E muitos usam essa ilustração para aplicar no casamento. Duas pessoas que vieram de lugares diferentes, famílias diferentes, personalidades diferentes, costumes e culturas diferentes, com manias diferentes, gostos e pensamentos diferentes, mas cada um tem a sua característica e a sua peculiaridade. No início, andam juntos, sem se misturarem. Há um conflito de ideias, há um choque de realidades, mas que se unem para viver a dois. Cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, uma temperatura, uma velocidade. Um é mais explosivo, outro às vezes é calmo. É isso? De início, dá aí um choque de ideias, diferenças, gostos, manias. Mas com o passar dos anos, eles vão se assimilando e vão juntando aí as diferenças até se tornarem um, como o rio Amazonas, por assim dizer. Sendo assim, queridos, todo casamento exige investimento. E todo casamento exige renúncia. Sem investimento, sem renúncia, esse casamento não vai muito longe. Não vai. Devemos dar mais e cobrar menos. Namorar mais e brigar menos. Distrair mais a cabeça e se estressar menos. Eu tive um professor do seminário que ele dizia sobre a importância de sair juntos. Ele falava, gente, tinha épocas que eu não tinha 10 reais no bolso, mas eu pegava minha esposa, comprava um salgadinho, ia para a praça com um pratinho e dividíamos ali e ficávamos conversando. Não é o muito ter, mas é o momento a dois para sair do estresse. Isso é fundamental, é fundamental. Grande é esse mistério. Queridos, esse assunto desafia a nossa mente e desafia também a nossa lógica. Isso porque o casamento pode ser um bálsamo para o coração, mas pode ser também um fel para a nossa alma. Um fel para a nossa alma. Pode ser um pedacinho do céu, mas pode ser também um quintal do inferno. Isso é fato. Isso é fato. E o diabo investe muito nessa relação a dois. O casamento pode ser um sonho realizado ou um pesadelo suportado. Muitos suportam. Talvez ninguém aqui esteja suportando o casamento. Talvez todos que deram prioridade a estarem aprendendo não precisariam. Estão bem, para a glória de Deus. E às vezes eu penso que os que mais precisam recusam ajuda e acham que está tudo bem, não precisa aprender. Guardem isso. Todo casamento é aliança entre duas pessoas e pessoas imperfeitas que, motivadas pelo amor, firmaram um compromisso de lealdade, um compromisso de companheirismo, um compromisso de amor até que a morte os separe. Até porque não existe casamento ideal e muito menos casamento perfeito. Isso é falar o óbvio, mas eu sempre brinco, o óbvio tem que ser falado, Tem que ser falado. Todo casamento é um campo a ser cultivado e precisa de reinvestimento e renúncia. Não existe casal 20 e nem casamento ideal. Não existe essa ideia de duas pessoas completamente compatíveis, com gostos totalmente iguais, pensamentos iguais, vontades iguais. Isso é utopia, Então, repito, não existe casamento perfeito. Essa história de almas gêmeas é balela. Meu casamento não é perfeito. E não é pelo fato de estarmos aqui, eu e Biana, na frente, dando essa palestra, que sejamos exemplos de perfeição. Mas, para a glória de Deus, temos aprendido bastante ao longo desses quase 30 anos de casado que faz esse ano. Não, 29, viu? Eu sempre erro. Então, quase 29, gente. O 30 fica para o ano que vem. Então, já passamos poucas e boas juntos. Poucas e boas. Já enfrentamos as crises mais diversas que você possa imaginar. Mais diversas.
mas para a glória de Deus, estamos de pé. Amém. Portanto, um casamento feliz é construído com inteligência, com dedicação e com esforço. Diante de tudo isso que já foi falado, estaremos tratando, então, das 3 necessidades básicas do casamento, queridos. E a primeira necessidade é de aceitação. E Biana vai falar sobre os outros 2 pontos. A aceitação é o primeiro ponto. Até porque é impossível um casamento subsistir de forma saudável se não for marcado pela aceitação. É preciso aceitar o outro como ele é. E se você não gosta de como ele é, peça a Deus para mudá-lo, para transformá-lo e para mudar você também. Porque todos nós estamos em construção. Voltando à ilustração dos rios Negro e Solimões, imagine se um rio falasse para o outro assim: eu não vou me unir a você para formar um outro rio, não. Não quero isso, não. Tá doido? As suas águas são barrentas, a minha é bem escurinha. E eu vou misturar com você, não. A sua cor é diferente, a sua temperatura é diferente, sua velocidade é diferente. Mas isso não acontece, queridos. Os 2 rios se aceitam como são para formar um único rio, o rio Amazonas, que depois desemboca no mar aberto. Sendo assim, é um atentado contra o cônjuge querer moldá-lo a nosso gosto, moldá-lo segundo os nossos pensamentos, segundo os nossos desejos. Até porque ninguém pode ser feliz se anulando ou sendo sufocado pelo outro. O sufoco, né? Eu sufocava a Biana muito no início, muito. É por um milagre estarmos casados. É milagre. Eu reconheço as minhas falhas. Então, o amor não visa os próprios interesses. E nessa relação, não se deve buscar, em primeiro lugar, ser feliz, mas fazer o outro feliz. Por isso, o segredo da felicidade no casamento não é apenas encontrar a pessoa certa. Tem gente que busca a pessoa certa. Mas o segredo é ser a pessoa certa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não é querer mudar o outro, mas se deixar ser mudado por Deus. Até porque, onde há aceitação, floresce a confiança. Onde há confiança, o amor é maduro. Onde o amor é maduro, o casamento vence com firmeza, sem naufragar nos vendavais da vida. E os vendavais chegam. As lutas aparecem. As crises, querendo ou não, elas batem a porta. Até porque o casamento é um misto de fases. Eu sempre brinco, assim como a lua tem as suas fases, o casamento também passa por fases, por momentos, muitas vezes difíceis. Sendo assim, uma viagem a 2 é desafiadora, pois o casamento é um ajuste constante de pessoas diferentes que reconhecem que precisam mudar. E mudar para melhor e para a glória de Deus. Detalhe, a mudança precisa começar comigo e não com o outro. A mudança começa aqui e não lá. Começa em mim e não no outro. Isso me faz lembrar de uma mulher que chegou para o pastor dizendo que iria se divorciar do marido. Não aguentava mais o sujeito. Pastor, eu vou me divorciar. Não tem mais jeito. Não dava mais para viver a 2. O sujeito não aceitava o jeito dela, não respeitava os gostos dela. Enfim, nesse relacionamento só havia incompatibilidade. Não havia nada em comum. Ela já não suportava mais olhar para a cara do homem. Ele tinha mau hálito, tinha chulé, roncava, soltava pum toda hora. Ela então pediu ao pastor: pastor, o senhor abençoa o meu divórcio? Eu não aguento mais esse sujeito. E o pastor ficou numa saia justa, até porque não havia motivo para divórcio. Ele não havia traído ela, não havia agredido fisicamente, não havia nada disso. Sendo assim, o pastor disse que iria pensar na proposta da irmã se ela aceitasse um desafio de pelo menos 1 mês. Um desafio. E o desafio seria o seguinte: nesse período de 1 mês, ela iria se esforçar ao máximo para compreender o marido, ser paciente e carinhosa com o marido. Ela iria ficar sempre bem arrumada e cheirosa quando o marido chegasse do trabalho. Ela iria mirar as virtudes do marido e não os defeitos. Esse é o propósito. Esse é o acordo que eu faço com você. E essa irmã aceitou o desafio. Sendo assim, já que seria o último mês juntos, ela se esforçava ao máximo para agradar ao marido em tudo. No início foi difícil,
mas já que seria por apenas um mês, ela se esforçou ao máximo. Então, só um mês. Eu vou suportar, eu vou me dedicar, eu vou ser a mulher que ele nunca teve, eu vou tentar. E a cada dia ficava mais paciente e meiga com o marido. A cada dia ela se esforçava para ser a melhor esposa do mundo. A cada dia ela se esforçava para ver o que havia de bom no marido e fazia vista grossa para as falhas do marido. Resultado, depois de 30 dias, ela procurou o pastor dizendo que havia desistido do divórcio. Amém. E ela disse que o marido mudou muito. Pastor, meu amor mudou muito, ele foi transformado. Foi um milagre, pastor. Agora, ela estava decidida a tentar mais um mês, ou, por que não, mais um ano. Mas a grande realidade moral da história, queridos, é fato real esse. Quem mudou não foi o marido, foi ela. E na mudança dela, o marido também mudou. Na mudança dela. Então, se queremos que algo mude, não podemos esperar pelo outro. Nós é que precisamos mudar com a ajuda do Senhor. Amém. E a nossa oração devia ser: Senhor, comece em mim. Muda a mim. Amém? Aceite como é e ore se não gosta do que é. Viu? Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, mais uma grande necessidade que nós temos no casamento, né? É a afeição. E o que é a afeição? A afeição é um sentimento amoroso, é uma ligação afetiva, é uma demonstração de afeto ou carinho a alguém ou a algo. E, queridos, o casamento ele precisa ser regado com o orvalho do carinho, dia a dia. Porque quando a gente vai conversar com muitos casais, uma das maiores reclamações é: ela não me faz um carinho, ele não me faz um carinho. Os casais se encontram secos de carinho e nós precisamos regar a cada dia, dia após dia, com carinho, com afeto. Muitos relacionamentos estão ficando petrificados. São duas pessoas morando no mesmo lugar, mas está petrificado. E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, temos que jogar fora a falta de carinho, a falta de toque. Nós somos um casal. Diante da palavra de Deus, somos uma só carne, nós somos um. Nós temos que ter intimidade, nós temos que nos conhecer. E às vezes a gente se depara com casais que às vezes o marido não tem intimidade. Quando eu falo de intimidade, queridos, eu não estou falando só de sexo, não. Quando eu falo de intimidade, eu falo de você falar o que pensa, de você, sabe, aquela coisa de um, às vezes, conhecer o olhar do outro. Às vezes a pessoa tem medo de falar com o outro. Não vou falar e não vai gostar. Não. Nós temos que quebrar isso. E ter carinho no dia a dia, fazer um mimo. Fazer um mimo. Quem não gosta de ser mimado? Não é verdade? Quando a gente fala fazer um mimo, não é fazer todas as vontades, não. Capricho, não. A pessoa, o ego dela gordo, não. Não é isso. Mas é você regar na sua vida conjugal com amor, com carinho, com afeto, com toque. Nós temos que vigiar, querido. Sabe por quê? Como o irmão falou aqui no início, a mesmice, a rotina tem sufocado os casais. O corre-corre dos trabalhos, do compromisso, a agenda lotada. E muitas das vezes isso está empurrando um para longe do outro. E às vezes a pessoa, o amor acabou. Não, o amor não acabou. O amor não acabou. Ele só está sendo lá a terrinha jogando lá, sufocando. O tanto com o corre-corre do dia a dia. E, infelizmente, o carinho, a ternura não tem sido mais praticado no casamento. Às vezes a pessoa fala, beijar na boca, isso é coisa para namorado. Não, nós somos eternos namorados. Temos que beijar na boca assim, ó. Quem ganhou aí, ó, balinha aí, ó, de menta aí, ó. Amém? Amém. Então, o casal precisa praticar o carinho, precisa. E quando eu falo de carinho, queridos, eu não estou falando de carinho só na hora do sexo, não. Estou falando de carinho, ternura.
a vida conjugal precisa resgatar algumas atitudes de afeição no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como, por exemplo, expressões de carinho, de ternura, um beijo inesperado, um cafuné, um café na cama. Hoje, por exemplo, eu conversando com uma amiga, ela me mandou a foto que ela estava sendo acordada com um café da manhã. Né? Aí eu ainda brinquei, está investindo, está depositando. Mas alguém tira dinheiro de uma conta com a conta vazia, sem você depositar nada? Não. Vai estar no vermelho. E assim é o casamento, queridos. Então, um abraço. Às vezes a esposa está lá, né, fazendo a comidinha e de repente vem aquele abraço assim por trás, gostoso, aquele cheiro, né? É um mimo, é um carinho. E isso muitas das vezes está faltando. Está faltando nos casamentos. E isso precisa ser resgatado. Isso precisa até mesmo ser ressuscitado nessa noite, se assim podemos dizer. Outro item de uma afeição no cotidiano é a comunicação respeitosa. É uma comunicação respeitosa. O que é comunicação? A comunicação é a arte de passar uma mensagem, dessa mensagem ser entendida pelo outro. E muitas das vezes alguns até passam a mensagem, mas não passam a mensagem de forma respeitosa. Nós precisamos saber conversar. Conversar é ter diálogo. É um falar e o outro ouvir. E não gritaria. E não gritaria. Deus aborrece a gritaria. Deus odeia a gritaria, diz a palavra dele lá. É ter conversa e não briga. É ter discussão e não contenda. O que é discutir? Às vezes as pessoas pensam que discutir é brigar. Não. Discutir é você sentar, tem um problema e você falar sobre ele. Você falar o que você está vendo sobre aquela situação, você ouvir, esperar o outro também falar sobre aquela situação. E ali juntos, cada um cedendo um pouquinho e chegando a uma conclusão. Isso é uma conversa. Isso é um diálogo. E não a gritaria, porque no grito a gente não convence ninguém a nada. E no grito não há comunicação. Você já passou no lugar onde tem uma gritaria? Você entende alguma coisa? Não. Na gritaria não há entendimento. E nem temos que deixar bater a porta o silêncio. Ah, não tem gritaria, mas na minha casa tem o silêncio da indiferença. Não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Porque a indiferença já é aquela coisa que já não está se importando mais. O que temos que resgatar na vida conjugal, um dos outros itens de afeição, é a delicadeza no trato. Às vezes, tratamos um ou outro como uma lixa. Tratamos um ou outro áspero, sem educação. Ah, é meu marido, ele entende, está acostumado. Não! O nosso melhor tem que ser para o nosso cônjuge, porque ele é a nossa metade. Amém. Um completa o outro. Muitos tratam a colega de trabalho muito bem, com licença, por favor. E dentro da sua casa, me dá isso, mulher. Me dá isso. Não, queridos, a educação começa com o cônjuge. Por favor, obrigado, obrigada. São princípios. E a educação começa de casa. Às vezes nós exigimos isso das crianças. E muitas das vezes nós não estamos praticando isso, não estamos fazendo isso. Então precisamos ter delicadeza no trato, dar o nosso melhor, um para o outro. Né? Às vezes carregar um peso, se você pode, sabe que sua esposa vai fazer alguma coisa. Você não deixa que eu vou com você, eu carrego para você, carregar o peso para ela. Aliviar a carga um do outro. A nossa melhor roupa tem que ser para o nosso cônjuge. O nosso melhor perfume tem que ser para o nosso cônjuge. Uma vez uma pessoa, eu estava conversando com uma irmã sobre isso, uma pessoa virou para mim e falou assim, que perfume cheiroso, nunca ouvi você andar com ele. Eu falei assim, eu prefiro botar quando eu vou dormir. Mas quando você vai dormir, você usa perfume? Eu falei, claro que a pessoa melhor, que eu quero que me cheire, que o melhor perfume é o meu marido. Então, o melhor seu tem que ser para o seu cônjuge. É o seu melhor, não é o seu resto.
E muitas das vezes nós estamos depositando o resto e queremos sacar a primícia. Amém? A Bíblia diz lá em Mateus 7,12. Eu vou aplicar para o cônjuge. Faça com o seu cônjuge aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Faça com ele tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Faça com ele. Amém? Seja doce. Faça um mimo. Agrade ele de vez em quando. Faça uma surpresa. Seja compreensivos em momentos de dificuldade que ele de repente está passando no trabalho, está passando, né, com a família dele, às vezes a parentela, que acontece, temos que ter muita sabedoria para lidar com isso. E às vezes, querido, o outro, o nosso parceiro, a nossa parceira, só está querendo ser ouvido. Às vezes é só uma questão de ou querer ser ouvido, ou de repente ele só quer ficar quietinho. Sandro, às vezes ele tem essa mania, quando ele não está muito legal, ele fala, só um pouquinho, deixa eu ficar só quietinho no meu canto. Só quietinho, só um pouquinho. Depois a gente conversa. E a gente vai aprendendo a lidar. Se isso vai fazer bem para ele, não quis falar comigo também, na hora que ele quiser, não vou falar. Não, é o momento dele, a gente tem que respeitar isso. Isso se chama individualidade. A gente não tem que ser individual, mas tem momentos que cada um precisa da sua individualidade. Isso se chama respeito. Um dos outros itens de afeição que temos que resgatar no nosso cotidiano é o fortalecimento dos compromissos assumidos pela palavra um do outro. A nossa palavra tem que ter peso, é sim, sim, não, não. E a nossa palavra diante de Deus. Lembra o que vocês prometeram um para o outro? Na alegria ou na tristeza? Na pobreza ou na riqueza? Na saúde ou na doença? Lembrar sempre, eu tenho uma aliança com você. Olha para o seu cônjuge aí e diga para ele, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho aliança com você. Amém? Lá em Cantares 6,3 diz assim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos agora colocar um videozinho. Espero que vocês prestem atenção. Esse vídeo pode parecer nada a ver o que tem. Mas nós temos que prestar atenção. Na sua casa, não sei se já teve cupim. O cupim ele é um bichinho silencioso que a gente não vê. Quando ele está se manifestando. Mas quando a porta cai, a janela cai, já era, porque ele comeu tudo. Vamos prestar atenção nisso aí. Um erro muito grave serve para todos nós aqui. Não prestar atenção nos sinais de alerta. Presta atenção. Não existe essa história. De repente o casamento acabou. De repente ele foi embora. De repente ela adulterou. De repente se divorciou. Não existe um de repente. É o efeito cupim. Qual é o efeito cupim no casamento? O cupim, você sabe, é aquele bichinho pequenininho que ele faz um buraquinho e ele entra. E quando ele entra, vai procriando e vai comendo por dentro. Quando a pessoa menos der conta, cai a casa. Então, o efeito cupim não faz mal. Né? Não faz mal que eu não lembrei do seu aniversário. Não faz mal que eu não honrei sua mãe no dia das mães. Não faz mal que a gente não comemorou o aniversário pesado. Não faz mal, não faz mal, não faz mal, não faz mal. Gente, presta atenção, nenhum carro para de repente. Antes do seu carro parar, houveram muitos sinais. Você que não prestou atenção. Então, o grande problema hoje, na maioria dos casos, é não prestar atenção nos sinais de alerta. Fique ligado nos sinais de alerta. Poxa, pai, nós estamos se relacionando sexualmente uma vez por mês. A gente não celebra mais aniversário de ninguém. A gente não beija mais. A primeira coisa, quando uma crise começa, é acabar o beijo. Por isso que o livro de Cantares começa com beija e com os beijos da tua boca. Amém? Amém. Tá aí a menta aí na sua mesa. Amém? Não sei quem passou no corredor, depois se você passou, não leu, tem ali algumas coisas que todo casal deve fazer, né? E outra grande necessidade na vida conjugal é a apreciação.
Nós já falamos um pouquinho da comunicação. A comunicação ela é a alma do casamento. O que nós falamos pode tanto fortalecer como destruir. Lá em Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Tinha um casal, querido, isso é fato real, tá? Eu conheci, congreguei com esse casal na igreja. Ninguém aqui conhece, por isso que eu estou falando. Mesmo assim, não vou falar os nomes. Esse casal é um casal lindo. Um casal, naturalmente falando, um casal perfeito. Sabe assim, um casal perfeito, você pode imaginar? Os dois lindos, vida financeira boa, os dois buscando ao Senhor, aquilo tudo. E eles fizeram aniversário de casamento. E ali ela foi preparar uma surpresa. Alguns aqui já devem ter escutado essa história. Foi preparar uma surpresa para o marido. E ela ali comprou uma lingerie de uma certa cor, vermelha, né? Da cor vermelha. Foi no salão de beleza, ficou toda linda para ele. E seria cômico se não fosse trágico, queridos. E ali ela se preparou toda para ele. E quando ele chegou, que abriu a porta do quarto e se deparou com ela, ele falou: que isso, mulher? Você parece um diabo. Ela estava toda de vermelho, ela arrumou o quarto de tudo vermelho. Só que aquilo, queridos, é que eu falo para você, da comunicação e da intimidade do casal. Eles tinham anos de casado e ela não sabia que ele detestava vermelho. Olha só. Isso é falta de comunicação, de intimidade, de conhecer um ou outro. E ali, o que aconteceu, queridos? Ali, acabou o casamento. Literalmente, divórcio. Que aquela palavra entrou dentro dela e ela não teve condições, e ali ela foi se afastando da presença de Deus, e longe da presença de Deus, menos força ainda ela teria para perdoar. E ali ele não foi entendendo nada e tudo foi minando, foi minando. E esse casal se separou, saiu da presença de Deus, se separaram. Ele, acho que já está no quarto casamento, longe de Deus. Eu acho que ela também está no quarto, terceiro ou quarto, longe de Deus. Uma perdição e um casamento lindo. Por causa de uma palavra. De uma palavra. E a falta de se conhecer um ao outro. De saber uma cor que o outro não gostava. Então nós temos que nos conhecer, queridos. Temos que gastar tempo um com o outro. É investimento. Então seja generoso, seja liberal, abundante nos elogios e cuidadosos com as críticas. Não que a gente vai dizer amém para tudo, não que a gente vai concordar com tudo, não é isso. Mas tudo é a forma de conversar, tudo é a forma de tratar. Você não vai ganhar ninguém gritando com ele, falando que ele ia assim, assim, assado, não. Mas, de repente, você mirando nas qualidades dele e o elogiando, né? E falando: ó, meu amor, isso assim não tá legal. Se você fizesse assim, quem sabe, né? Poderia melhorar. Então, é como nós usamos as palavras. Temos que ser generosos nas palavras, prudentes nas brincadeiras. Podemos brincar, sim. Jesus é alegre. Temos que brincar, sim. Mas cuidado com a brincadeira. Por exemplo, para a mulher, chamar ela de gorda ou algo que tem a ver com o excesso de peso, cai a autoestima dela. Sandro, mesmo eu sendo, Sandro nunca brincou assim comigo. Nunca brincou. Nunca. Hoje em dia, como ele sabe que, graças a Deus, eu já superei um pouco isso, já me aceitei um pouco. Então, hoje em dia, eu mesmo faço piada comigo mesmo. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca foi indelicado comigo. Nunca usou o meu peso para fazer gracinha comigo, não. Ele era esperto, ele era inteligente. Então, queridos, temos que ser cuidados. Temos que ser amáveis nos gestos. Valorize o seu cônjuge. De repente você está criticando muito e a crítica só está fazendo assim, ó, não um prego, que a gente pega o martelo. Aí você chega e você fez isso errado. Pá. Aí vai. E porque você isso? Pá. 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 Quem sabe, de repente, você elogiando
Não mentindo, mas você olhando para aquilo que ele tem de bom. Porque todos nós somos assim. Bom, perfeito, só Deus. Eu estou falando assim de características que todo ser humano tem, que o próprio Deus nos deu. Todo mundo tem algo bom, né? Defeitos e qualidades. Todo mundo aqui é humano? Amém. Amém? Então, mira nas qualidades, queridos. Mira nas qualidades. Admire. Amém? Elogie. Seja alívio nas horas da dor. Seja gelol, meia contusão. A gente passa assim, ó, refresca. Aquela canela de velho, quando está doendo as juntas. Amém? Busque entendê-lo, ajudá-lo. O marido, as mulheres, às vezes os maridos não entendem a TPM, só nós mulheres entendemos. Então, o marido, se você sabe, se você percebe, passa a conhecer sua esposa. Ou então pergunta, meu amor, você está naqueles dias? Porque os hormônios, meus irmãos, mexem com tudo. Então tenha um pouquinho mais de paciência. Leva um pedacinho de chocolate. Ah, ela não gosta de chocolate? Conheça. Então leve aquilo que ela goste. Conversa. Se ela estiver chorando, mas mulher, você está chorando por quê? Não sei, deixa ela chorar. Deixa ela chorar. Não é? Às vezes eu estou chorando e falo, me deixa. Me deixa. Né? Que a gente venha ser um aliviador de tensões um para o outro. Que a gente seja assim, poxa, eu tô doida para chegar em casa para receber um colinho, tô doida para chegar em casa para bater aquele papo com fulana, para contar para ela ou para contar para ele. Seja um aliviador de tensões e não um gerador de estresse. Não seja mais um problema, mas sim um ajudador para solucionar os problemas. Sejamos uma alavanca na vida um do outro e não um rolo compressor. O casamento, Deus não nos chamou para ser rolo compressor do outro, não, queridos. Nos chamou para sermos alavanca um do outro. E ninguém mais deve elogiar o seu cônjuge mais do que você. Mais do que você. Cônjuge não tem que ter melhor amigo. O nosso melhor amigo tem que ser nosso marido. A nossa melhor amiga tem que ser a nossa esposa. Amém? Então, reconheça as qualidades, dê valor e seja grato a Deus pela vida do seu cônjuge. Amém? O nosso casamento, queridos, é como uma joia. É como uma joia. O que acontece com uma joia quando a gente deixa ela dentro do porta, joia suja? Ela perde o brilho. Ela perde o brilho. Ela perdeu o valor dela? Não. Ela perdeu o brilho pela importância que eu dei a ela. E a mesma coisa é o nosso casamento, queridos. Então, passe mais tempo com o seu cônjuge. Deposite tempo nele. E com isso você vai estar polindo, vai estar limpando, vai estar cuidando para que brilhe. Amém? Amém. E com esse brilho no seu relacionamento conjugal, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado, porque esse é o propósito da nossa vida, é o propósito do nosso casamento, em tudo que a gente faz na nossa vida, é glorificar a Deus. É as pessoas olharem assim e falar, pô, legal. É o seu, se você tem filho, eu não sei, mas pessoas, sobrinhos, pessoas à sua volta, falam assim, poxa, eu quero ter um casamento igual de fulano e ciclano. Amém? Em nome de Jesus. E nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, que o tempo não é o nosso inimigo. O tempo, eu sei que maturidade não se tem com a idade. Tem gente, às vezes, que é imaturo a vida toda. Mas nós temos que amadurecer, queridos. Mas o tempo, pelo contrário, nós temos que ter maturidade. E a maturidade só faz melhorar mais e mais as coisas. Eu estava contando hoje para a Dani aqui no início hoje, que hoje eu falei umas coisas para Sandro, que eu só falei porque eu já estou resolvida com isso. Então eu falei para ele, ele ficou me olhando assim, ele não esperava. E eu comecei a abrir ali meu coração para ele, ele ficou me olhando assim, me ouvindo. Mas por que eu falei? Porque isso já foi tratado em mim. Porque eu resolvi de uma forma em Deus mudar isso, inverter. O que eu queria que ele me fizesse, eu passei a fazer para ele. Então, queridos, nós temos que amadurecer, melhorar mais e mais. O casamento pode
e deve ser feliz. E cada cônjuge é a pessoa mais interessada nesse processo. E que possamos, sozinhos, vai ser mais difícil, mas que possamos chamar a pessoa principal para nos ajudar. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes 4:12 que o homem sozinho... Dá a Bíblia aí. Eu deixei até aberto. Lá em Eclesiastes 4:12 diz assim: eu até escrevi aqui, mas não estou conseguindo ler onde eu escrevi. Eu botei 12:4, misericórdia. 4. Diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa terceira dobra aqui está falando de Jesus, está falando da presença de Deus. Então, queridos, que nós possamos chamar esse cordão de 3 dobras para o nosso casamento. Se você está achando dificuldade, que nós possamos pedir a Ele sabedoria. Com essa palestra, a gente não está falando que vai ser um passe de mágica, não. Nada disso. É o dia a dia. É uma construção. É renúncia. É investimento. E a matemática do casamento é dar mais e cobrar menos. E a resposta para o meu e para o seu casamento pode ser nós mesmos. Amém? Convido você a ficar de pé agora em nome de Jesus. Que você possa dar a mãozinha aí para o seu cônjuge aí, né? Dá a mãozinha. Vamos estar orando em nome de Jesus, colocando a nossa aliança um com o outro diante de Deus. Amém? Você hoje refaz os teus votos? Você fala diante do Senhor que você aceita novamente? Amém. Um ou outro? Glória a Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, te louvamos e te glorificamos, ó Deus. Não podemos, ó Deus, fazer nada sem te colocar em primeiro lugar, Deus. Porque se nós estamos aqui, se temos vida, Deus, foi o Senhor que nos deu. Se temos saúde, se podemos estar aqui, foi o Senhor que nos deu essa graça e misericórdia. Pai, nesta hora colocamos a vida de cada casal aqui diante do teu altar. Cada um, Senhor, que diz novamente sim um para o outro, Pai. Amém. Sabemos, ó Deus, que não temos perfeição, só Tu és perfeito. É verdade. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor vai nos aperfeiçoando a cada dia. Por isso, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda cada casal, Senhor. Ajuda o marido, Senhor, a amar mais a sua esposa. Ajuda, Senhor, a sua esposa a ter mais sabedoria e compreender mais o seu marido. Aleluia. Ajuda, Senhor, ambos, um ao outro, a se amar, Pai. Amém. A se perdoar, Senhor. Amém, Pai. A um agradar o outro, Pai. A um firmar a cada dia, ó Deus, Amém. que precisa um do outro, que vai ficar um com o outro até o final da sua vida. Pai, derrama a Tua graça e o Teu poder sobre cada casal aqui. Deus, eu te peço, assim como o Senhor tem ajudado a mim e o Sandro, Senhor, nesses anos. Assim, Senhor, como o Senhor tem derramado a Tua graça. Aleluia. Só Tu sabes, ó Pai, o que nós passamos. Só Tu sabes, ó Deus, como foi cada processo. Só Tu sabes cada dor, cada choro. Só Tu sabes, ó Pai, o que passamos. Mas uma coisa o Senhor colocou em nós, Pai. Da gente nunca desistir um do outro. A gente não deixava que nada, o Senhor sabe disso. O Senhor nos ajudou nisso, nos deu sabedoria. Nada de fora conseguia se meter no meio de nós dois. Pai, nós te louvamos e te glorificamos por isso. Eu te peço essa bênção para os meus irmãos. Ajuda eles também, Senhor. Ajuda eles também. Dê sabedoria a eles também. Enche eles da tua graça e do teu poder. Que cada dia que passa, um ame mais o outro. Um se apaixone mais pelo outro. Um se interesse mais pelo outro. Um se doe mais pelo outro. E os dois juntos, ó Pai, possa glorificar o teu nome e exaltar o teu nome.
em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa eles para a tua glória, por favor, em nome de Jesus. Amém.